Ei, queridos, mais uma vez aí para mais um bate-papo sobre relacionamentos da nossa série atual. E eu espero que você esteja aqui conosco no canal Gratidão e Graça e que você também esteja comentando, porque eu quero muito saber o que você tem vivido nesses tempos, o que você tem pensado sobre relacionamentos, e se de alguma forma esse conteúdo está ajudando você a repensar coisas da sua vida. E comigo tá me ajudando, tá me encorajando a, a sair da minha zona de conforto. Porque muitas vezes para mim ficar quietinha é uma zona de conforto, mas Deus tem me instigado a ir além, porque é necessário que eu vá além para que Ele possa cumprir algumas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que na sua vida também. Especialmente se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa que gosta de ficar quietinha e evita muitos acessos a outras pessoas, porque você sabe que às vezes tem divergências de opiniões, mas a riqueza de tudo é você andar com Deus, respeitando a opinião do outro e aprendendo também com o outro, porque o outro tem muito para nos ensinar. E é por isso que eu quero aprender com você também. Então, esteja conosco aí de forma ativa e, se possível for, comente, que eu quero interagir com você, eu quero me relacionar também com você. Afinal de contas, como eu sempre falo, esse canal não é meu, esse canal é nosso. E eu espero que a gente construa isso juntos, que tenhamos força em nossos relacionamentos, para que Deus também nos ajude a vencer as adversidades da vida, nos instrua por meio da vida um do outro. E a passagem de hoje, a gente está falando de relacionamento nos âmbitos diversos, mas hoje a gente vai falar sobre aquele relacionamento que você tem nas suas relações interpessoais, de amizade, pessoas que você lida com no seu dia a dia, que não é pessoas da sua família, são pessoas que você convive, pessoas da sua convivência. E eu escolhi aqui abordar exatamente o que tem em Provérbios 18, porque Provérbios 18 ele vai trazer dois pontos. O primeiro, que nós não devemos nos isolar, e o segundo ponto, que nós devemos também nos cuidar. E eu quero primeiramente chamar a atenção aqui na palavra amigo. Nem todo mundo precisa ser o nosso amigo. Podemos ter poucos amigos, mas precisamos nos relacionar com todos, mesmo aqueles que não são nossos amigos, que não são íntimos, que não são chegados. E aí é claro, né? Quando a gente se relaciona com pessoas que não são tão próximas a nós, nós temos que cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, mas podemos também aprender muito com essas pessoas. Então vamos lá. Em Provérbios 18, eu vou ler só o versículo 1, que fala assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então aí é clara a palavra de Deus falando que é o desejo de Deus que nós tenhamos comunhão com os outros. Nós vamos falar um pouco sobre isso quando a gente vai tratar, né, da parte do nosso relacionamento com os nossos irmãos da igreja. Então nós vamos abordar um pouquinho, segura aí. Mas falando de pessoas que vivem ao nosso entorno, seja num relacionamento escolar, no trabalho, pessoas que a gente convive e não são nossos familiares, é insensatez a gente ficar assim guardadinho na nossa casa e falar assim, ai não, eu não quero, ai não, deixa eu aqui quietinha, deixa eu aqui quietinho, porque é através dessa convivência que a gente pode falar da palavra de Deus, que a gente pode levar a palavra de Deus para essas pessoas. E quem sabe Deus também não vai usar a vida dessas pessoas para falar conosco. É claro, sempre a gente vai ter muita cautela de não nos expor além do que nós devemos, de guardar o nosso coração, falando as coisas que só nos convém falar, que afinal de contas tem coisas que nós só falamos para amigos de verdade, pessoas nossas mesmo, assim, como a gente considera meu amigo, é minha amiga. E então, guardando, né, o nosso coração, nós sim podemos conversar, trocar ideias, sempre com esse cuidado. Então, a insensatez, lá em Provérbios 18, 1 fala:
a gente ficar isolado e buscando os nossos interesses egoístas, quer dizer, buscando o nosso próprio interesse, sendo que nós sabemos que quando Deus vive em nós, há um rio que corre dentro de nós, que flui e que transborda, e nós temos que transbordar para a vida das outras pessoas. É claro que para algumas pessoas isso é desafiante, para mim é um pouco desafiante. Isso está me ajudando muito, esse conteúdo está me ajudando muito. Eu quero compartilhar até isso com vocês, que eu acho que é bom a gente compartilhar também as nossas experiências pessoais, já que a gente está falando de vivências. Eu já tive situações da minha vida que eu sim tive aquela amizade que é frustrada, de pessoas que não valorizaram a minha lealdade. E claro, a gente fica ferido, a gente perde a confiança no mundo e a gente fala, ai, nunca mais eu vou confiar em ninguém, não vou abrir a minha vida para ninguém. Então, pessoas que nos apunhalam pelas costas, pessoas que nos traem, né? Quantas vezes aí você entra numa sociedade com um amigo e você considera que é seu amigo e daqui a pouco aquela amizade é gravemente ferida por uma traição. Às vezes a pessoa literalmente tem aquela palavrinha, né? Passa a perna em você e você fica com prejuízo. Então são coisas que acontecem na vida que faz a gente dar um passo atrás. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a nos relacionar de uma maneira saudável com o outro. E é claro que Ele não quer que a gente se prejudique. Se a gente tiver sabedoria, se a gente buscar em Deus, Ele vai nos ajudar a ter relacionamentos na medida certa. E aí eu quero dar uma dica para vocês, que é uma coisa assim que eu aprendi a fazer com o tempo. Sempre que você for ter um encontro social com um grupo de pessoas, as pessoas se empolgam, nós também nos empolgamos. Quantas vezes eu já não saí, aí abrindo também para vocês, porque eu acho que vocês vão se identificar comigo. Quantas vezes eu não já saí de um encontro social com aquela sensação, ai, eu não devia ter falado isso. Já foi, falei. Ai, eu não devia ter falado isso. Ai, e agora? Então, o próprio Espírito Santo já ministrou no meu coração. Depois que eu volto, ele começa a falar, olha, isso não foi legal. Isso não foi legal, porque a gente erra. E a gente, ai, Espírito Santo, realmente, o Senhor está me trazendo à memória isso, porque realmente isso eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. É claro que nós não somos perfeitos, a gente vai errar. Então eu aprendi, toda vez que eu vou no encontro, especialmente quando tem muitas pessoas, que surgem muitos assuntos, a pedir para Deus assim, Senhor, aonde eu colocar os meus pés hoje, me guarda a minha palavra, a minha boca, de falar só coisas edificadoras. Espírito Santo, toda vez que eu for falar alguma coisa que não é da tua parte, que é da minha natureza carnal, alguma coisa que não convém, me alerta na hora e me ajude de alguma maneira, se tiver alguém lá que eu possa falar de ti, que eu tenha sabedoria para tal. Espírito Santo, me acompanhe, guarda a minha saída e o meu retorno. E isso tem me ajudado, porque quando eu saio de casa, eu já saio assim, preparada para as coisas que vão acontecer, preparada para coisas que eu vou escutar e como eu vou reagir. Porque sim, o inimigo usa a boca das pessoas, ele vai usar sim, e nós temos que estar preparados para poder lidar com isso. E a oração é uma poderosa arma para a gente chegar munido e preparado nesses ambientes. Então aí é uma dica importantíssima que tem me ajudado muito. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que em algumas situações, Deus falando para mim no meu coração, não vá, não é para você ir. Então é uma outra coisa importante, a gente saber também o nosso lugar no momento certo que a gente tem que estar. Isso não significa que nós não vamos nos relacionar, que nós vamos nos isolar, mas também tem aqueles momentos em que é melhor a gente ficar na nossa. Por quê? Se você vai para um lugar que você já sabe que ali vai ter uma situação constrangedora,
que tem alguém ali que já chamou você com uma segunda intenção, que tem pessoas ali que vão usar o que você fala de um modo errado, vão distorcer suas palavras. Então, talvez você também não esteja num dia muito bom, que a gente também tem que se conhecer. Então, quem sabe também nesse momento em que Deus fala assim, olha, se guarda hoje, outro dia. Então também temos que ter esse discernimento. E quando a gente tem uma vida também de oração, especialmente quando a gente vai sair para esses momentos, a gente começa a orar, Senhor, é para eu ir, é para eu fazer. Deus vai colocando relacionamentos maravilhosos na nossa vida. Ele vai colocando pessoas certas para aquele tempo que você está vivendo, que vai falar palavras pontuais que você está precisando. É lindo o cuidado de Deus, mas quando a gente anda sob a direção dele, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, mas não é o fim do mundo. Então é o tempo da gente buscar essa sabedoria em Deus, que não se esgota. Cada dia Ele dá mais e mais e mais. E a gente erra, pede perdão e Ele vai dando mais. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho aqui do versículo 24, no mesmo capítulo, capítulo 18, versículo 24, que nos fala assim, ó: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Como que nós vamos encontrar esse amigo mais apegado, mais chegado, como um irmão? Se a gente não se relacionar, se a gente se isolar. Então é necessário que a gente dê esse passo. Esse passo não é Deus quem dá, é nós que temos que dar. Mas é o que eu falei no início do vídeo. Nós temos que ter clareza que existem relacionamentos de pessoas que você conhece, que você convive, e também existem os relacionamentos de amizade. E nós hoje aqui estamos falando sobre os diversos relacionamentos num contexto fora da família, fora desse convívio social familiar. Então essas pessoas sim, são os nossos amigos chegados, que a gente vai estar com eles, vai nos alimentar daquilo que ele traz para a nossa vida. E tem aqueles relacionamentos em que Deus vai ainda abrir para nós, e aqueles que a gente convive, mas que a gente tem que saber como a gente lida, como a gente vive, e tudo isso é Deus. É Deus falando, é Deus trabalhando, é Deus operando, e nós orando e falando, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, mas não vamos nos isolar. Vamos confiar em Deus e seguir no direcionamento dele, indo à frente. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe todos os seus relacionamentos. Eu peço a Deus para nesse momento Ele te dar clareza para aqueles relacionamentos em que você tem que encerrar e te abrir a porta de muitos outros relacionamentos que Ele tem para você, que serão abençoadores para a tua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço.